Olá, bem-aventurados, filho e filha do Altíssimo. Tudo bem com você? Dando continuidade aqui à leitura do livro de Mateus, capítulo 18, paramos no 20, certo? Vimos no início do 18 quem é o maior no reino, a parábola da ovelha perdida e como tratar o pecado de um irmão. Então hoje, para terminar esse 18, veremos quantas vezes se deve perdoar, a parábola do servo que não perdoou, e aí a gente no próximo já vai para o 19. Bom, amigos, mais uma vez eu peço ao Eterno que conduza essa leitura, que sonde os nossos pensamentos, que transforme o nosso interior, a nossa vida, pelo poder da sua palavra, que Ele tenha total liberdade em agir em nossas vidas, em nossas mentes, nos ensinando qual o caminho que devemos seguir, nos dando força, e coragem nesses dias maus. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. É a minha oração. Vamos começar? Então vamos lá, 21. Quantas vezes se deve perdoar? Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Como é difícil ler algumas palavras, algumas recomendações, do Senhor Jesus, e essa é uma delas. É claro que o meu objetivo, e nem tenho pretensão de esgotar todo esse assunto e vir com uma varinha mágica e transformar tudo, Não é esse o objetivo, mostrar que todas as frases e todos os pensamentos de autoajuda para te convencer a perdoar, não é isso. Sou apenas um grão de areia nesse mar de imensidão, nessa imensidão que é as coisas do Eterno. E dar continuidade à leitura, o livro que nos propusemos a ler. E aqui estou. Então vamos falar de perdão. Então a gente vê aqui Pedro, sabendo que os mestres judaicos ordenavam perdoar até 3 vezes, Pedro surgiu então com os 7 vezes, número da perfeição, de acordo com a própria Bíblia. O Messias, então, o que ele responde? Ele responde com uma expressão matemática e filosófica que tende ao infinito, Ou seja, sempre difícil, muito difícil. Perdoar é muito difícil, mas é possível. E digo mais, vai além de possível, é condicionante. Vamos entender isso? Vamos continuar. A parábola do servo que não perdoou, 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado ao certo rei, que decidiu acertar contas com seus servos. Então vamos lá, o Senhor Jesus falou várias vezes sobre o reino, como seria, como será, como é o reino dos céus, e aí ele fala que pode ser considerado a um certo rei, que decidiu acertar contas com seus servos, repetindo. No 24, ele continua: quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então ele estava devendo e o rei mandou que ele pagasse, vendesse sua mulher, suas dívidas, tudo. Sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para pagar a dívida. 26. O servo, então, com toda a reverência,
prostrou-se diante do rei, né? E lhe implorou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Então ele implorou, né? Ele pediu ao rei para ser paciente com ele e ele pagaria tudo. 27. E o senhor daquele servo teve compaixão dele. Então o rei teve compaixão dele e perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários, né? Muito menos do que os talentos, mas enfim, estava devendo 100 denários. Agarrou, então o que ele fez? Ele havia sido perdoado porque ele devia 10.000 talentos, e ele encontrou alguém que devia a ele 100 denários, muito menos, né, que talentos, e agarrou. Então ele agarrou esse que estava devendo a ele e começou a sufocá-lo, esbravejando: "Paga o que me deves." 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Mesmas palavras que ele falou ao rei, e foi atendido e foi perdoado. 30. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos companheiros dele viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera, né? Ficaram indignados e foram contar ao rei o que tinha acontecido. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: olha o que o rei falou para ele: "Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às suas súplicas, as tuas súplicas." 33. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. 35 e último, de Mateus, 18, por hoje. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Repetindo: assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão, né? Então, vamos lá. Perdoar de todo o coração cada um de nossos irmãos. Na Bíblia, a palavra traduzida, né, perdão, quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora. Podemos falar muitas coisas sobre perdão. Há um pensamento que é recorrente na internet, que diz que o que não perdoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra, né? E é mais ou menos isso mesmo. Bom, amigos, vamos começar por parte. Perdão. Vamos dar uma lida aqui na Bíblia, o que não significa perdoar. Vamos lá? Bom, fechar os olhos. Eu separei quatro assuntos aqui, 4 tópicos do que não significa perdoar. Perdoar não significa fechar os olhos para os erros dos outros. Vamos ler Isaías 9, 16 e 17. Deixa eu dar uma lida para vocês. 9, 16 e 17, olha que diz: aqueles que guiam este povo são os mesmos que o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se seduzir e ser conduzidos ao erro. Então, o que a palavra fala aqui? As pessoas estavam desorientando o povo, né? E os que estavam sendo guiados, né? O povo se deixava seduzir e ser conduzidos ao erro. 17. Por esta razão o Eterno já não tem prazer nos seus jovens, não tem mais compaixão dos seus órfãos, nem das viúvas. De fato, são todos uns ímpios e malfeitores, toda a boca profere insanidades.
Com tudo isto, a sua ira não se arrefeceu, a sua mão continua erguida. Né? Então, a palavra fala que podemos continuar acreditando e confiando na misericórdia do Senhor, porque Ele é longânimo em perdoar, né? Até que Ele volte como um justo juiz, mas Ele não sente prazer nas pessoas que são guiadas por enganadores, as pessoas que se deixam seduzir e são conduzidos ao erro, não são inocentes, né? Cuidado para não sermos coniventes com o erro. Perdoar não significa fechar os olhos para os erros dos outros. Perdoar também não significa fingir que nada aconteceu. Em Mateus 15:13, já passamos por lá. Lembra que Jesus, 15:3, diz assim: ponderou-lhe Jesus, e por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Então, quando os escribas e fariseus foram argumentar com o Senhor Jesus que os discípulos não se lavavam para comer e tal, o Senhor Jesus, ele não olhou cargo nem posição eclesiástica e se calou porque eram os escribas e os fariseus. Não, ele foi na lata, ele falou também: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Então o Senhor Jesus, ele jamais usou como exemplo encobrir erro, né? Justificar erro, passar a mão passar pano, né? Como eu aprendi recentemente aí, passar pano no erro do próximo, fingir que nada aconteceu. Jamais, isso não é conduta do seguidor do Senhor Jesus. Perdoar também não significa permitir que se aproveitem de você. Aí vamos lá em Gálatas 5, vou ler para vocês. E que diz aqui Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão, né? Não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Não permitir que se aproveitem de você, né? Não devemos levar a vida como vítima, né? Como vítima das circunstâncias, como dizem aí os autores de autoajuda, e isso é muito, muito importante, ser autor da própria vida, porque no final vai ser você e o eterno, e você vai prestar conta de todas as suas ações, de todas as suas atitudes. E seguidor do Senhor Jesus tem que ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Então, perdoar não significa permitir que os outros se aproveitem de você. Gálatas 6:13 também, mais um argumento. Olha o que aconteceu aqui. Cadê? 6:13. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei, contudo desejam que vós sejais circuncidados, para se orgulharem do ritual que impingiram ao vosso corpo. Aqui o apóstolo Paulo estava abrindo os olhos dos irmãos do povo para que acordassem e não deixassem serem massa de manobra, né, na mão daquelas pessoas que estavam dando ali, né, de espertas, e estavam querendo que os novos, né, os recém-convertidos, enfim, eles utilizassem ainda das coisas da lei, né, invalidando a graça da nova aliança que Paulo entendeu muito bem, e os discípulos também. Então, pessoal, isso é muito sério. Nós temos que saber o que é perdoar, mas também temos que saber, talvez alguns só saibam o que é perdoar quando souberem o que não significa perdoar. E o último, né, tópico: perdoar também não significa desculpar todo e qualquer erro. Provérbios 18:17. Vamos lá. Provérbios 28:17. Fala assim, um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Existem outros textos aqui que a gente vê que o Eterno não nos incentiva a encobrir erros de ninguém, né? Cada um deve arcar com as suas responsabilidades. O que é perdoar, afinal, então? Bom, amigos, temos de entender que a vingança
pertence ao Eterno. Como fala Hebreus 10, 30, 31, você vê esses 2 versículos lá, você vai ver que a Deus pertence a vingança, né? E que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Qual o limite entre vingança e justiça? São coisas muito sensíveis e só com mais tempo, com mais leitura para a gente entender, né? Amplamente esses conceitos. Mas uma coisa é justiça, outra coisa é vingança, e a justiça ela tem que ser feita. Todo mundo que infringe a lei tem que cumprir com a lei, tem que arcar com as suas consequências, né? A Bíblia não nos ensina a encobrir erros de ninguém. Agora, vingança aí pertence a Deus, e a gente tem que pedir a ação do Espírito Santo em nós, porque quem não tem motivos para viver magoados com alguém, quem nunca teve motivos para viver magoado? Passamos por tantas coisas, passamos por rejeição das pessoas que nos amam, né? Violência, passamos por violência física, violência verbal, passamos por tantas coisas, tantas decepções, tantas traições, né? Traições de amigos, de pessoas que a gente abriu as portas da nossa casa, que sentou e comeu à mesa conosco, e depois saem falando e nos traem, enfim, mas nada que passamos será comparado ao que o Senhor Jesus passou por amor a nós, né? Ao que o próprio Deus passou com relação a nós em decidir entregar o seu Filho para morrer inocentemente. Mas foi isso que aconteceu. Ele contou ao mundo a mais bela história de amor. E quem somos nós? Sabemos de uma coisa: se não perdoarmos, não seremos perdoados por Ele. Está na palavra, na oração do Pai Nosso, né? Enfim, como falei para vocês, não é meu objetivo esgotar todo esse assunto, nem ser como um passe de mágica, resolver todos os problemas com uma varinha de condão aí, bater no seu coração, tirar toda a tristeza, toda a mágoa, toda a lembrança dolorosa que você tem. Eu não tenho condições disso, mas a palavra tem, o Senhor Deus tem o poder, a ação do Espírito Santo em nós. Isso é possível com que Ele limpe os nossos corações, e nos resta pedir a Ele, né? Pedir a Ele essa intervenção, a salvação da nossa alma, pessoal, a salvação da nossa alma, a nossa paz, tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, por amor a nós, é tão precioso, tão valoroso, que não é justo com a gente mesmo a gente carregar fardos pesados, angústia, sofrimento, dor, e perpetuar tudo aquilo que lançaram, né, de ruim em nossas vidas. E só você sabe que você já passou, e só eu sei também o que já passei na mão de pessoas, né, que nos amam, como dói, como é prejudicial a rejeição, né, a arrogância, a violência física, a violência por palavras, né, a chantagem emocional, você saber a frieza humana de pessoas que você espera que tenha amor. Enfim, são muitos motivos que eu não saberia dizê-los todos, né? Mas uma coisa eu sei dizer para vocês, que é bem melhor quando você consegue perdoar. Pode demorar anos, mas segredo, ora por aquela pessoa, pede ao Senhor por aquela pessoa, mesmo sentindo ódio e raiva, né? Muitas vezes querendo que ela morra, vamos dizer assim, mas você lembra da palavra, lembra de todo o sacrifício que o Senhor Jesus fez, né? Lembra da oração dele pedindo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E não só ele, né? Tem outros exemplos também, e um que eu gosto muito, Estevão em Atos 7, 60, falava a oração dele antes dele morrer, sendo apedrejado, né, pelos religiosos. Ele falava: não atribua a eles este pecado.
Então, qualquer motivo, pessoal, qualquer motivo que nos deem para nos aprisionar, né, em mágoas, em ódio e sofrimento, não será suficiente para aprisionar um coração regenerado, né, pelo Messias, que ele te dê esse coração regenerado, um coração raro e que faz falta, né? Cada vez mais faz falta, coração puro, verdadeiro diante do Senhor. Eu não tenho esse coração não, mas eu estou buscando. Eu estou buscando, e busque também você. E só para relembrar, Mateus 6,12, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Parte da oração, né? A oração Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, amigos, termino por aqui o 18. Continuaremos no 19 então, e essa foi a mensagem de hoje, que Ele nos ensine a perdoar. Nunca iremos esquecer o mal que fizeram para nós, mas entrega ao Senhor, Ele fará justiça, né? O justo juiz fará justiça, a Ele pertence a vingança, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Ele limpe o teu coração, que Ele te ensine a perdoar, que Ele nos dê sabedoria, nos sustente. Essa é a minha oração. Que Ele te abençoe, abençoe o teu lar, e que você consiga ser cada dia mais livre, livre, livre no Senhor Jesus. Um beijo para você e até a próxima, amigos.